Projeto de reforma administrativa do prefeito Fouad Noman. Bom, impacto inicial previsto era de até 4 secretarias a serem criadas e um impacto direto nas contas da prefeitura de 49,9, 50 milhões de reais anuais. Só com despesa de pessoal. Só com despesa de pessoal. Bom, aí você deriva Imagina o servidor projeto, ouvindo isso, falando assim, mas eu ganho X só ou Y. isso. Bom, aí é o famoso assim, corta pro projeto. Aí você chega no projeto e tem lá uma outra discussão que surgiu na Câmara de Vereadores de BH, que é a Prefeitura de Fouad Noman fazer uma espécie de capitalização para utilizar mais recursos para a PBH Ativos, que é uma empresa do governo que é responsável por gerir, por exemplo, as parcerias público-privadas, como você tem na Zumeis e como você tem em outras áreas da Prefeitura de Belo Horizonte. Bom, o prefeito está sendo criticado por abrir espaço, por criar mais cargos pela oposição. Ao mesmo tempo, a velocidade com a qual a proposta tramita indica que tem muita gente que está na Câmara Municipal ou fora dela que está muito afim de que tenha mais cargos para aumentar a possibilidade que ele esteja dentro da prefeitura. Vou começar agora por você, Letícia. O prefeito está agindo da maneira esperada diante do tamanho da aliança que ele precisou construir e me parece que não tem muito caminho alternativo. Tende a abrir espaço e o prefeito sempre diz, não sou refratário a isso. Composição é para ser feita, é para ocupar cargo no governo mesmo, faz parte da política. O prefeito está conduzindo isso bem na sua avaliação? Acho que ele saiu fortalecido, né? Essa é a terceira vez em 1 ano e meio que ele tenta mandar uma reforma. Foi tramitação em tempo recorde, o que a gente nem viu, assim. Antes não saía nem das comissões, uma chegou a votar em primeiro turno. Tem gente já falando assim, mas será que a votação em segundo turno vai ser difícil? Pelo que eu vejo, o humor ali também de todo mundo mudou. A gente tá em um clima diferente. A gente tá falando assim em tempos de eleição de mesa diretora, a gente tá falando de um novo governo, uma nova composição da prefeitura, então a base do prefeito se mostrou coesa, e até quem não é base também se mostrou ali talvez favorável a esse projeto. Eu acho que essa reforma faz com que ele possa ampliar a base que ele já tem, para poder negociar ali a base. Ele fala que ele não vai interferir ali na eleição da mesa, mas também serve ali como uma moeda de troca para outros cargos ali na mesa diretora, em cargos em presidência, em comissões também. Eu acho que tudo isso vai ser usado. Para mim, basta agora perceber o PT. Como que o PT vai ganhar uma secretaria, então o PT vai de vez para a base do Fouad? E como que vai ser isso? Vai ser oposição ou não? O Juliano Lopes vai ser o único candidato? A família Aro vai ser base, vai voltar para a prefeitura? E uma outra questão que eu fiquei curiosa, a gente vê que o Novo, até então, estava apoiando também o Juliano Lopes ali junto com a família Aro. O Marcelo Aro tem influência ali no Novo? Como que vai ser essa questão? Vai conseguir diminuir talvez a oposição do Novo ao prefeito Fouad? Ou talvez não? Acho que essa reforma... Ou de um ou outro vereador que tope ser menos vogal contra o prefeito? Eu acho esse um ponto curioso mesmo, porque o modo de funcionamento de operação, assim, do que a gente convencionou de chamar da família Aro, tem a ver com se mover em bloco. Quando passa a ter fissura, quando não é todo mundo que responde da mesma maneira, isso cria uma dificuldade de você colocar na mesa e dizer, olha, prefeito, eu tenho 21 parlamentares aqui que te apoiam ou podem ser contrários ao senhor. Mas de repente isso pode virar 18, daqui a pouco viram 14, daqui a pouco viram 13, aí você diz, mas e aí? Né? Corre o risco de fato de se esfacelar e das coisas irem mudando. Thalita, lhe parece que o prefeito está conduzindo da maneira adequada, esperada ou, acima de tudo, adequada para os próprios interesses e necessidades que o prefeito tem de fazer uma coalizão maior do que fez no primeiro mandato? Guilherme, ele prometeu, né? Prometeu para os partidos, prometeu para quem já estava com ele, que eventualmente já disse que continuaria, e de fato ele vai cumprir, né? Então eu acho que o prefeito não tem saída, e acho que a avaliação que eu faço é que o prefeito se mostra muito mais com a habilidade de negociar do que a gente imaginava de fato que ele tinha. Até porque mostrou muito pouco dessa habilidade durante os 2 anos, né? Terminando agora esse segundo ano aí, de primeiro mandato. Mas eu acho que teve acho que o prefeito levanta a voz e fala, é quase que um Alexandre Calil, aqui tem prefeito, sabe? E mostra que de fato o Fouad está aqui. Mas eu acho que tem uma composição diferente, porque ele não conseguiu, porque a gente tinha um presidente da Câmara que era pré-candidato à prefeitura, que ia ser o adversário dele, que talvez isso resume muito, né, Letícia? E do outro lado,
temos, e é isso que talvez hoje fique mais nebuloso, assim, né, nessa relação. Nós temos a família Aro, gente, e que comanda a política do Estado. Tem gente que não precisa ser eleita para comandar. Nós sabemos da força que o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, tem. Isso incide no Partido Novo? Ao que tudo indica, sim, né? Sabemos que há, sim, um bom trânsito ali dentro. Mas a discussão hoje de Belo Horizonte, não só da reforma administrativa, mas da presidência da Câmara, sempre a gente vai esbarrar em 2 nomes, do próprio prefeito Fuad e de Marcelo Aro. Eu estou nessa relação, olhando para o prefeito, acho que da maneira coerente com o que o prefeito sempre disse. O prefeito Fuad Noman deixou claro, não é um problema. E eu repito todas as vezes que trato desse assunto. Eu não sou daqueles que vai dizer que o prefeito está errado em fazer composição com centro, direita, esquerda ou quem quer que seja. Eu sei que tem eleitor que acha é um absurdo, o cara de direita compõe com o de esquerda. Gente, isso é democracia. Faz parte do jogo e cada um escolhe o quanto acha que tem uma política pública adequada na direita ou na esquerda, no centro, quer ter ao seu lado. Isso é um problema de quem está lá governando. E quanto mais composições fizer, em tese, é melhor para ele, porque ele está abarcando mais ideias da sociedade e mais eleitores em potencial, mais cidadãos em potencial. Então, eu não vejo isso como um problema. Só que a depender do grupo político, isso tem um custo muito caro para você conseguir equilibrar todas essas ideias. Quer dizer, uma política pública pensada pelo campo de esquerda ou progressista, se alinha com a mesma política pública dentro de uma outra secretaria, no caso da direita ou da extrema-direita ou de um parlamentar de centro? Às vezes não. Às vezes você pode ter um choque de ter o prefeito todos os dias tendo que reúne com o secretário, reúne com o outro, reúne com aquele para discutir coisas que podiam ser um pouco mais fluidas dentro da administração. Mas eu acho que o primeiro erro apenas do prefeito foi ter deixado essa discussão primeiro sair de dentro da Câmara para dentro da prefeitura. Acho que era evidente que, pelo perfil do grupo que estava ali nessa discussão, o grupo de Marcelo Aro, era preciso que da hora 1, do minuto 2 em que ele tivesse sido reeleito, como aconteceu, essa discussão se transformasse na pauta principal do prefeito Fuad. Uma vez que isso não aconteceu, acho que ele tem agido de uma maneira a tentar corrigir essa dificuldade. Então não está se colocando como refratário a qualquer posição ou candidato que esteja por lá. Ele sabe o quanto é difícil ter alguém, como teve na figura de Gabriel Azevedo, uma porta fechada ao diálogo, né? Ou que mesmo quando a porta estava aberta, ele não tinha confiança de ir até essa porta conversar e saber o que ia acontecer. Então, me parece muito evidente que agora ele está adotando uma postura mais comedida e mais aberta. E, gente, eu repito, a palavra que eu estou usando é coerente. O prefeito Fuad Noman é um prefeito que é fluido nisso. É um prefeito que eu acho que é identificado com a direita, certamente, como a direita do PSDB, como a direita que esteve aqui no Estado durante muito tempo. Mas quer dizer que o prefeito é completamente refratário à esquerda? Não me parece. Claramente, com tudo que nós já... Eu, você, Letícia, você, Thalita, com o que nós já conversamos com o prefeito, me parece que ele não tem amarras ideológicas a ponto de não aceitar qualquer tipo de avaliação da direita ou à esquerda. E mais do que isso, objetivamente, ele precisa dessa composição para sustentar um governo que foi o que garantiu a vitória dele. Ele pode até soltar a mão dos aliados de ocasião da eleição, e isso faz parte do jogo, isso acontece. Agora, eu acho que o prefeito está fazendo exatamente o que se espera de um prefeito que conseguiu uma ampla aliança que garantiu a ele, a gente nunca pode esquecer, uma virada eleitoral. Ele perdeu no primeiro turno para Bruno Engler. Uma virada importantíssima. Conseguiu vencer Bruno Engler no segundo turno. Guilherme, e acho que isso resume muito, você trouxe aqui, tudo isso que você disse, se resume muito a... Quando a gente perguntava, e nas sabatinas que nós fizemos com aqueles candidatos, na verdade, quando a gente entrevistava aqui como pré-candidatos ainda, na FM O Tempo, a gente sempre perguntava sobre apoio de Bolsonaro ou Lula. E todos falavam com a gente, eu não estou preocupado com esse apoio, talvez não seja tão importante. E naquele momento a gente assustava. Inclusive de nomes importantes de partido, como a Marília, que nós citamos aqui, por exemplo. Parecia um absurdo naquele momento, quando a Marília dizia que não faz sentido, não vai fazer diferença, porque ela disse isso, que se o presidente Lula estiver em Contagem ao meu lado. E a gente falava, como? E a gente achava que era apenas por uma única questão de um racha interno que acontecia no partido naquele momento. Mas, de fato, a esquerda ou a direita, o extremismo político, não foi decisivo para as eleições municipais. E isso fica muito a âmbito federal.
Municipal é diferente. Então, quando um prefeito como o Fadi, por exemplo, possui e renova essas alianças tão importantes e mostra nas urnas um resultado de virada, quando sai para o segundo turno com 96 mil votos a menos do que o candidato PL, que é o Bruno Engler, a gente percebe que, de fato, ele precisa fazer essa costura entre direita e esquerda e muito ao centro. Concordo mesmo. Mas eu tô muito curiosa para saber a postura da família Aro. Base, oposição, como que vai ser? Oposição amena, oposição ferrenha? Porque tendo uma presidência, você tem metade poderes. oposição ou nem sempre oposição? Oposição mais ou menos. Minha impressão é que é mais ou menos como você ir ao sacolão. Você vai num dia, o preço da banana é uma coisa. Passou um dia, a banana está um pouquinho mais madura. Negociações a cada projeto, Negociações, né? A cada projeto. Já se comporta assim há muito tempo. Exatamente. E não surpreenderia se continuasse desse jeito. Gente, foi oposição, virou base, saiu de base para ser oposição. Se precisar voltar a ser base, volta a ser base. Comandou secretarias importantíssimas do Castelar. Essa, eu acho que é a grande característica. É uma característica de centrão, que a família Aro tem, muitas vezes tendo posicionamentos ideológicos mais à direita, do próprio secretário da Casa Civil, Marcelo Aro.